Olá, chicos! Olá, chicas! Que tal? Bien? Hoje a nossa aula é sobre o tempo verbal pretérito imperfecto de indicativo. Chicos, em espanhol temos 4 principais tempos verbais em pretérito, 4 tempos verbais para que a gente possa se expressar em passado. Olha lá essa frase que eu coloquei aí como exemplo. Quando eu era niña, iba al parque todos os domingos. Algo que eu fazia com frequência, algo que eu fazia quando era criança. Por isso, passado. Olha o desenho que eu coloquei para que a gente possa entender melhor a forma e o uso desse tempo verbal. Percebam que aqui eu faço referência a um passado onde algo acontecia com frequência. Por isso essa espiral, onde algo acontecia sempre, e às vezes até no mesmo horário, no mesmo momento. Então, essa espiral expressa exatamente uma das formas do uso do pretérito imperfecto de indicativo. No português, a gente faz uma referência da mesma forma. Quando eu era criança, eu ia ao colégio, eu ia ao parque todos os dias ou aos domingos. Então, esse tempo verbal também, uma das formas de uso é fazer referência a algo da rotina. Quando eu era niña, iba al parque todos os domingos. Então, vamos lá diretamente para os usos del pretérito imperfecto de indicativo. Hacer descrição del pasado. Algo relacionado que ocorreu, ou persona, ou objeto, algo que eu queira descrever, algo que eu queira descrever no passado. O exemplo que eu coloquei aqui era um lugar lindo. Então, eu posso estar contando uma história e faço referência ao lugar que eu estive. E, claro, era um lugar lindo. Esse verbo aqui, ele está em pretérito imperfecto de indicativo e descreve um lugar onde eu estive no passado. Outra forma de uso é para expressar cortesia. Então, eu vou fazer uma compra, vou solicitar algo para alguém e eu posso fazer uso, dessa situação de pedir, de solicitar algo para alguém, usando a expressão através do pretérito imperfecto de indicativo. Por exemplo, eu chego numa loja, em uma tienda, e peço para ver uma blusa. Por favor, queria ver esta blusa. Então, queria... Esse verbo está no pretérito imperfecto de indicativo, expressar cortesia. Outra forma de uso do pretérito imperfecto de indicativo é aquele que eu já coloquei, expressar costumbres e rutinas en el pasado. Íbamos a pie al colegio todos os dias, ok? Rotina, rutina ou costumbres relacionado a algo en el pasado. Outra forma de uso, hablar de intenção de realizar uma ação que por algum motivo não se ha realizado. Iba a sair, pero não tive tempo. Eu ia sair, mas não tive tempo. Então, a intenção de sair, mas algo me impediu, alguma coisa, algum motivo para que isso não fosse realizado. Iba, eu ia sair, mas não tive tempo. Guapos, olha lá a tabelinha da forma do verbo em pretérito imperfecto de indicativo. Verbos regulares, chicos. O verbo hablar, beber, vivir, todos estes verbos são irregulares. Eu hablaba, tú hablabas, él, ella, usted hablaba, nosotros, nosotras hablábamos, vosotros, vosotras hablabais. Ellos, ellas, ustedes hablaban. Estes verbos da primeira conjugação, quer dizer, que terminam em ar, eles vão ter esta terminação, aba, claro, fazendo concordância, persona e o verbo. Então, yo hablaba, e assim por delante. Olha só o verbo da segunda conjugação, verbos aqueles que terminam em er, pertencem à segunda conjugação. Yo bebía, tú bebías, él bebía, nosotros bebíamos, vosotros bebíais, ellos bebían, ok? Verbos da terceira conjugação, aqueles que terminam em ir, regulares, chicos. O modelinho que eu coloquei aí é o verbo vivir.
Yo vivía, tú vivías, él vivía, nosotros vivíamos, vosotros vivíais, ellos viviam. Então, observem, verbos da segunda conjugação e verbos da terceira conjugação vão ter a mesma terminação. Ia, claro, a concordância entre persona e o verbo. Chicos, estes verbos são regulares. Vamos dar uma olhadinha em alguns verbos irregulares nesse tempo verbal. Verbo ser. Yo era, tú eras, él era, nosotros éramos, vosotros erais, ellos eran. O verbo ver. Yo veía, tú veías, él veía, veíamos, vosotros veíais, ellos veían. E o verbo ir, que eu usei com frequência lá nos meus exemplos. Yo iba, tú ibas, él iba, nosotros íbamos, vosotros ibais, ellos iban. Estes verbos são irregulares, a forma irregular em pretérito imperfeito de indicativo. Guapos, essa foi mais uma aula de Mais Espanhol. Adiós, besitos!